Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso mini curso. Sou policial e estou endividado. E agora? No módulo 3, iremos tratar da renegociação, pagamento das dívidas e prevenção de novos endividamentos. Nesse contexto, é imprescindível que façamos aqui uma breve recapitulação de tudo o que vimos até agora. Será possível, por exemplo, compreender que estamos estabelecendo já um processo no qual temos por objetivo reverter este cenário de endividamento no qual nos encontramos para que efetivamente possamos lograr êxito no alcance da nossa saúde financeira. Então, tudo se inicia a partir de uma planilha de gastos, na qual você vai se ocupar, no intervalo de tempo de 30 dias, em fazer um registro meticuloso de todas as suas despesas, sem exceção, desde as menores, que aparentam ser mais irrelevantes, até as maiores. E ao término deste período, você irá se sentar, elaborar um breve relatório, o qual você irá consignar os resultados obtidos a partir deste levantamento. Este diagnóstico financeiro lhe permitirá, por exemplo, compreender os seus hábitos de consumo, entender por que o seu dinheiro está acabando tão rápido, para onde ele está sendo drenado, e aí adotar as providências que estão ao seu alcance para que gradualmente você consiga encaixar o seu padrão de vida dentro das suas receitas. Ele precisa caber dentro do seu orçamento. Entendemos nesse sentido, e como não poderia deixar de ser, que um dos maiores vilões para a nossa saúde financeira são as dívidas. E nesse sentido, fizemos um mapa de todas as nossas dívidas e estabelecemos um critério de prioridade que leva em consideração desde as dívidas mais caras até as mais baratas, necessariamente nessa ordem, para que assim pudéssemos tomar as providências que estivessem ao nosso alcance e assim tratar de ou amortizá-las ou quitá-las, sob pena de a gente não conseguir definitivamente se inserir dentro de um contexto de equilíbrio financeiro. Então nós vamos partir agora para essas tratativas. As estratégias de pagamento das quais eu me servirei para equilibrar o meu orçamento. Então, num primeiro momento, aquilo que já foi dito outrora, você deve priorizar as dívidas mais caras. Então, uma vez que você identificou as que são mais caras, que possuem as taxas de juros maiores, você vai colocá-las em primeiro plano e vai passar a tratá-las como prioridade, de modo que elas não venham a continuar crescendo indefinidamente até o ponto de lhe inserir numa condição cada vez maior de dificuldade para, enfim, conseguir equilibrar esse orçamento. No segundo momento, você também há de convir que dívidas essenciais, que são aquelas relativas à prestação dos serviços básicos, como o aluguel da casa que você mora, a água ou a luz que você consome, o gás, também são dívidas que você não pode deixar de pagar sob pena de você ter corte no fornecimento desses serviços por parte das concessionárias. Tá certo? Então, partindo ainda para uma outra abordagem, você pode, de repente, utilizar da estratégia de consolidação de todas as dívidas. De repente, você possui muitas dívidas, muitos empréstimos, pagando juros distintos de várias despesas ou contas que você tem aberto, e aí você pode optar por fazer um único empréstimo com uma taxa de juros bem mais atrativa do crédito consignado. Haja visto você ser um servidor público e ter essa vantagem de conseguir taxas de juros bem mais atrativas, com desconto direto na folha de pagamento, e assim, no único golpe, você conseguir matar todos os coelhos e direcionar todas as suas dívidas para um único banco ou instituição financeira com taxas bem mais atrativas e às vezes até com prazos maiores também para a sua quitação. No outro contexto, você pode também servir-se da lei do superendividamento, que é uma possibilidade nova que se abriu recentemente, na qual você se dirige até o PROCON, leva para lá todas as suas dívidas de consumo, importa que se saliente isso, as dívidas de consumo, para fazer essa intermediação, de modo a que você possa conseguir pagar aquelas dívidas que estão em aberto. Tudo, naturalmente, irá depender de uma boa renegociação. A boa notícia aqui é que ambas as partes possuem interesse na quitação daquela dívida. Você, na condição de endividado, quer honrar seus compromissos, quer equilibrar o seu orçamento, quer se desvencilhar daquelas dívidas. Os bancos, instituições financeiras, concessionárias também querem receber aquele pagamento. Então, se você demonstra boa vontade, procura
fazer essa negociação e expõe as suas condições, é altamente provável que você consiga bons acordos, de modo a que você possa tanto negociar novos prazos como juros menores, sem contar que, dependendo da situação, pode até mesmo conseguir descontos excelentes, que chegam muitas vezes até 90% das suas dívidas, caso você opte em pagá-las à vista. Pode ainda também fazer uso de plataformas de negociação, ferramentas que estão disponíveis na internet, como Serasa, Limpa Nome ou consumidor.gov.br, como sendo ferramentas que podem lhe auxiliar na renegociação de dívidas com ótimos descontos também. Aqui é uma oportunidade para você, enfim, conseguir limpar o seu nome se você tiver com alguma restrição nesse sentido. E no último momento, você pode recorrer à ajuda de profissionais. Se de repente a sua negociação direta não funcionar, você não conseguiu chegar no denominador comum, atingir os objetivos inicialmente propostos, você pode tanto buscar assessoria financeira como órgãos de defesa do consumidor para que venham intermediar esse processo e aí você definitivamente conseguir os acordos que sejam razoáveis e estejam dentro da sua realidade, que possam, por sua vez, viabilizar da sua parte a quitação ou a amortização de grande parte daquelas dívidas. E lógico, de nada adianta você quitar as suas dívidas ou amortizá-las, mas aí você não mudar os seus hábitos, de modo a que não venha novamente a contrair novas dívidas e que venham, inevitavelmente, a lhe inserir em novo contexto de grande endividamento. Para que isso não aconteça, o que é que você vai precisar fazer? No momento em que você conseguir encaixar o seu padrão de vida dentro do seu orçamento, é fortemente recomendável que você crie uma reserva de emergência. Você canalize para essa reserva pelo menos 10% da sua renda líquida mensal e assim, criando esse colchão de liquidez, você tem aquele recurso financeiro para essas eventualidades, quando surgirem situações imprevistas, emergências, e assim você não tenha que desequilibrar de novo as suas contas ou não estar com essa reserva para essas situações específicas. Para muitos, começar com 10% pode ser muito difícil. E a verdade é que tende a ser difícil mesmo, principalmente se nesse presente momento você ainda não possui a devida educação financeira. Mas entenda-se que tudo é um processo. Você pode começar, de repente, reservando 50, 100 reais e ir aumentando gradativamente esses aportes de modo a construir uma reserva de emergência mais sólida, mais robusta. Então, o primeiro passo que tem que ser dado é exatamente esse: aprender a viver com menos do que você ganha e aí direcionar parte daquilo que sobra para a construção dessa reserva. Isso vai lhe proporcionar uma blindagem que irá, com toda certeza, lhe proteger de endividamentos futuros. Outra coisa muito importante é sempre usar o crédito com responsabilidade, tá? Em toda e qualquer circunstância. Dívidas devem estar inseridas dentro do seu orçamento, devem estar em condições de serem honradas por você, nunca se sinta atraídos apenas por boas margens que se abrem no banco ou por propostas do seu gerente, lhe induzindo muitas vezes a fazer empréstimos quando você nem precisa. Eu, particularmente, já me deparei com situações em que eu vi policiais ao meu redor comemorando que a margem do consignável aumentou e que, portanto, ele poderia fazer mais empréstimos. E ele vendo nisso um motivo de comemoração. E eu, sinceramente, fiquei estarrecido diante daquele contexto, porque muito me preocupou a situação de educação financeira daquele policial. Porque você comemorar a possibilidade de contrair novas dívidas e fazer mais empréstimos é decididamente um forte indicativo de que você não possui absolutamente educação financeira. E, para terminar, você deve mudar os seus hábitos financeiros. Então, o endividamento, via de regra, ele decorre muito também de um problema comportamental. Você deve mudar a forma como lida com o seu dinheiro. Você deve saber distinguir bem o que é realmente necessário daquilo que é supérfluo. Você nunca deve agir por impulso. Muitas vezes o que você define como sendo algo necessário não passa de uma necessidade fictícia, de uma ilusão que você cria na sua mente. Quer um conselho? Se você estiver diante de uma dúvida se deve ou não assumir determinada despesa, adie um pouco a tomar dessa decisão. Muitas vezes, aguardando alguns dias, você chegar à conclusão de que aquilo não é tão necessário assim. Porque se você conseguiu ficar sem aquilo ou viver sem aquilo até aquele momento, é porque efetivamente não era tão necessário. E aí você poderia, com toda certeza, abrir mão dessa dívida e assim não assumir ainda mais despesas, de modo a colocar em apuros o seu equilíbrio financeiro.
Então, estamos neste momento encerrando o módulo 3. Espero que tudo tenha ficado bem compreendido. Aguardo você na próxima aula e, mais uma vez, fica estabelecido aqui toda e qualquer dúvida, você pode colocar nos comentários. Iremos responder com todo o prazer. Um grande abraço e até o próximo vídeo.